Começa agora, direto do estúdio de mídias sociais da Rádio Antares. Mesa Redonda com Sidney Santos. Mesa Redonda, oferecimento Helder Eugênio e Advogados, da Ajuda, Nutridite, Rangel Parafusos, Tudo de Festas, Multifísio, Centro Med, Refrigás Refrigeração, Self-Service Jarrão, Parque Sat Rastreamento. Olá, aquele abraço a você ligado na TV Santos. Estamos ao vivo para mais uma Mesa Redonda, onde vamos falar de futebol piauiense e falar do nosso esporte. O Mesa Redonda de hoje, já dá para perceber, né? Temos como convidado especial Eliseu Aguiar, presidente do River Atlético Clube, e o nosso comentarista e narrador esportivo Chico Costa. Na retaguarda, também ali no nosso plantão, J. Araújo, que vai trazer daqui a pouquinho todo o raio-x do árbitro que vai apitar a final entre River e Altos, segundo turno do Campeonato Piauiense. O quarteto é de São Paulo. Eu sou Sidney Santos e vou apresentar o Mesa Redonda e já apresento dando boa noite ao presidente do River. Presidente, boa noite, é um prazer estar recebendo o senhor outra vez aqui no nosso Mesa Redonda para falarmos do futebol piauiense, em especial falar do River. Boa noite, presidente. Boa noite, prazer imenso estar aqui mais uma vez, abraçar você, ao Chico, ao Jotinha, a todos que fazem a TV Santos e dizer da satisfação de pela segunda vez poder estar aqui falando para a torcida piauiense, em especial para a torcida tricolor. Presidente, claro, os jogadores têm que estarem focados no jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Altos, mas a diretoria foca nesse jogo e também já tem um olho para o Campeonato Brasileiro da Série D. Como é que é, presidente? Eu acho que o senhor não está nem dormindo direito. Na realidade, a gente já tem conversado nos bastidores sobre essa participação do River na Série D. Nós temos uma necessidade, certamente, de pontuar algumas contratações para reforçar o elenco, e isso é claro, nós nunca escondemos nem do elenco e nem da comissão técnica, estamos trabalhando aí no sigilo, mas queremos certamente agora centrar força nesse jogo de quarta-feira, que é um jogo de suma importância para o River, vai nos dar um direcionamento de poder ou não chegar na final, e nós esperamos em Deus fazer um grande jogo e conquistarmos a vaga de disputar o título mais uma vez do Campeonato Piauiense. Esse é o grande objetivo do River e nós temos como foco principal esse. Beleza, então, olha, vale lembrar aos nossos telespectadores e internautas que você que vai compartilhar o programa, você vai concorrer a esse boné do River, um boné que é a oferta da torcida Galo de Aço. Essa torcida é forte, viu, presidente? A Galo de Aço está ofertando 2 bonés do River Atlético Clube e também ofertando, eu chamo garrafinha d'água, que é o mais fácil. Garrafinha d'água aqui, quem compartilhar no final do programa faremos o sorteio. Chico Costa, boa noite. Hoje o nosso convidado é o presidente do River, Eliseu Aguiar. Um abraço, Sidney, boa noite aos amigos, né? Curtindo o Mesa Redonda aqui no Facebook, Sidney Santos. Presidente, como o Sidney já disse, é um prazer tê-lo mais uma vez, discutir futebol, né? O River Atlético Clube. Você disse, esse jogo da quarta-feira é um jogo de suma importância. Ele não só define uma ida do River para a final do campeonato estadual, mas ele pode também definir o calendário do próximo ano. O River voltar para uma Copa do Nordeste, para uma Copa do Brasil. Quer dizer, é o jogo-chave do ano do time tricolor? Eu acho que é um dos jogos mais importantes que nós vamos realizar, porque na realidade, como você bem falou, o fato de poder chegar à final do campeonato já lhe proporciona uma Copa do Nordeste, lhe proporciona uma Copa do Brasil, né? E isso certamente nos dá uma tranquilidade de termos um calendário recheado de competições para o ano que vem. E o River, principalmente, se acostumou nesses últimos 3 anos. Nós participamos de 3 Copas do Nordeste, 3 Copas do Brasil. Projetamos a imagem do River muito bem nacionalmente. Infelizmente, tivemos o descenso ano passado, mas tivemos o acesso em 2015 e queremos fazer um time forte também para brigarmos esse ano, quem sabe, por mais um acesso. Isso, e aqui, presidente, as perguntas já começam a chegar. E, claro, não poderia ser outra. Acho que a galera está mais também focando a Série D do Campeonato Brasileiro.
Eu vou só resumir que diz, pergunte ao presidente como que estão as contratações para a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso significa que o torcedor não está conformado com o time que tem. Agora, só em cima disso aqui, presidente, em algum momento, naquele jogo do sábado, você ficou temeroso do River não avançar, não passar pelo Piauí, já que o River colocou 2-0 e dava a impressão de que passaria fácil. Mas aí foi surpreendido ali no segundo tempo do jogo? Futebol mostra que, na realidade, nós não podemos relaxar um só instante, né? Fizemos um bom primeiro tempo, colocamos um placar de 2-0 que poderia ter sido até mais elástico. Depois perdemos o Tiuí, eu acho que isso influenciou muito, porque com a saída do Tiuí houve necessidade de mudanças no elenco e aí, por consequência disso, alguns entram bem, os outros tem mais dificuldade, logicamente que a gente fica temeroso, é um jogo tenso, e nós estamos diante de um adversário perigoso, que vinha numa crescente dentro da competição. E o Piauí, diferentemente da primeira partida, resolveu jogar bola, né? Foi jogar bola, porque a primeira ele não jogou, ele praticou o antijogo o tempo todo. E eu queria até fazer um registro aqui de deixar a minha insatisfação com relação à comissão disciplinar do tribunal. Infelizmente, eles rasgaram ou cometeram um estupro com relação à lei, a regulamento do futebol. É uma pena, mas foi um verdadeiro estupro, algo que não passa na cabeça de ninguém acontecer em lugar nenhum do mundo o que foi feito ali pelo Tribunal Desportivo. Ali não tinha surpresa, né? Até espanto. Não, eu não fiquei surpreendido, porque eu encontrei, inclusive, um diretor, o Franklin Caluma, 10 dias antes, e ele disse, o River vai mandar, não vou me desmoralizar, porque eu não sei o que vai passar na cabeça ali daquele pessoal. E, de fato, foi vergonhoso, a realidade é essa. Eles estupraram as leis do futebol, os regulamentos, eu acho que por falta, talvez, de conhecimento mesmo desportivo, e foi algo assim que nos deixa muito preocupados. Quero ser solidário aqui ao presidente do Picos, ele não se classificaria, porque o Piauí empatou o jogo, mas na realidade, quero ser solidário, porque naquele momento nós não sabíamos o que ia acontecer. E eu não coloquei o jurídico do River como terceiro interessado, porque eu temia uma desmoralização. Então fica aqui o meu repúdio, a minha solidariedade ao presidente do Picos e à sua diretoria. Tá certo. Olha, deixa eu mandar um abraço a quem está nos acompanhando aqui, ao Ferdinand Gomes. Alô, Ferdinand, um abraço a você, ao Nenê, ao Raimundão, a todos que estão nos acompanhando. Ao Matheus Portela, é muito triste ver uma final no gramado do Lindolfo Monteiro, triste demais. E olha, hoje eu conversei com o assessor de imprensa da Fundesp, confirmadíssimo, fechado o estádio Albertão. Não tem condições, então vamos tirar o cavalinho da chuva. Eu acho que até a Série D, viu, presidente? Vai ser mesmo no estádio Lindolfo Monteiro. Mas é questão de um laudo, né, Sidney, lá no estádio Albertão. Parece-me que complicou um pouco mais. Com relação ao laudo, até que se pode. Roubaram a fiação do estádio e parece que não vão ter condição a repor isso a tempo. E o problema dessa fiação do Albertão não tá um negócio sério. O Emanuel Carvalho diz o seguinte, pergunte o porquê do River pagar 2 laterais direito para não jogar, em virtude do treinador utilizar o Amorim na lateral, se não seria melhor dispensar um para economizar. Lembrando que foi a mesma coisa, deixa eu ver aqui, a mesma coisa, perdi aqui. A mesma coisa na lateral esquerda, quando ele colocou André Luiz e não utilizou o lateral reserva, pagando o jogador só para compor o elenco. Na realidade, ele chegou até a utilizar acho que é o Ricardo, né, reserva, ele não gostou e depois montou uma estrutura com o André, e que foi muito bem, por sinal, tem um gol numa partida, que é o lançamento dele, como também ele trabalhou o Amorim para dar uma consistência de marcação, dependendo do grau de dificuldade que seria o jogo, e o Amorim também fez cruzamento, que o River acabou virando em cima do Altos, né? Então, assim, na realidade, o bom é ter os laterais, de fato, de função. Nós temos algumas dificuldades em alguns setores do clube, do time, que precisam ser reforçados. Até respondendo o primeiro ouvinte aí, que na realidade acabou perguntando sobre as contratações da Série D. Nós estamos trabalhando em silêncio. Na hora certa, nós vamos fazer essa divulgação. Né? Até porque o River já tem a experiência de ter chegado numa decisão de Série D do campeonato. Então, sabe os caminhos, como chegar para avançar. E se avançar para a Série C, o River vai fazer um projeto assim mais sólido para não voltar. Né? Não tenha dúvida, porque eu acho que o que mais nos atrapalhou ano passado foi a ânsia de querer subir para uma B, pela dificuldade financeira que a gente convive no estado, Chico. E eu digo no estado, para o River e Flamengo e tantos outros clubes do estado, com relação a patrocínio. Então, se a gente chega a uma Série B, você tem uma redenção financeira, você se torna autossuficiente. E o River projetou isso muito rapidamente e acabou que deu errado. Nós ousamos e, infelizmente, fui o grande culpado, assumo isso.
coloquei o clube em dificuldade e quando você não paga, você acaba perdendo a essência e isso nos atrapalhou muito e foi o grande problema realmente do River. A situação está controlada, presidente, de finanças no River, aquele problema que tinha lá pendente junto à Justiça do Trabalho, até pelas informações últimas, de que um grupo de jogadores que estiveram naquele elenco do ano passado acionaram a Justiça também contra o River, né? Tá, veja bem, na realidade nós tivemos um problema que foram as folhas de pagamento que ficaram pendentes. Nós estivemos junto ao Ministério Público do Trabalho, fizemos um acordo e pagamos esse acordo. O que nos falta, na realidade, o que pagamos, lógico, tivemos alguns dias de atraso. Isso eles questionam juridicamente. Eu conversei, inclusive, com o procurador. Isso geraria uma multa, né? O procurador extraoficialmente me disse que não ia executar esse ataque, porque o River, apesar das dificuldades, mas comprovou que os pagamentos também eram de repasse de um patrocinador master, que também chegava com atraso, e nós comprovamos isso. E, logicamente, que o que estão sendo questionado extra isso, nós vamos, lógico, fazer a defesa em paralelo. O River é um ser vivo, é uma entidade. Então, nós convivemos com isso desde quando eu entrei no futebol em 2001 e está resolvendo problema trabalhista e não é um problema só do dia a dia. River, né, não, no futebol brasileiro. Não é só. É uma batalha diária. Mas nós temos um time extremamente enxuto com relação a essa questões de dívida trabalhista, porque nós temos atacado de forma muito positiva. Essa diretoria tem trabalhado dessa forma para não deixar volumar problemas. Talvez o ano que a gente teve mais dificuldade foi o ano passado, mas eu posso dizer a vocês que nós estamos aqui equacionando uma coluna de problemas do ano passado que estamos resolvendo, e boa parte já foi resolvida, digo que aí 80% dos problemas, e outra de hoje que a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu ano passado. Então a nossa luta é grande. O grupo hoje é saneado, né? A situação do grupo tranquilo. Isso, dentro desse assunto, presidente, que o Thiago Alves fala o seguinte: Sidney, em 2015, para subir, tínhamos uma base consolidada de uma equipe que já vinha desde 2014, lutando pelo acesso, onde os mesmos já sabiam a trajetória da competição. Qual seria a tática utilizada pela diretoria para fazer um time forte agora em 2017? Bom, nós temos uma base muito boa, nós corremos um risco muito grande. Eu disse isso para o Valdemar, quando ele veio, o treinador, e disse também para o Húngaro, que não é fácil você renovar 95% do grupo, que foi mais ou menos o que nós fizemos, porque é uma nova filosofia. Mas nós tínhamos a necessidade de fazer isso, porque nós tínhamos, o ano passado, alguns jogadores que já não estavam mais rendendo o que poderiam render e não estavam também mais tão comprometidos como deveriam estar. Então, nós precisávamos fazer realmente uma mudança radical. Fizemos a mudança radical, fizemos uma boa competição na Copa do Nordeste. Não podemos esquecer que nós fomos o primeiro clube do Piauí a sair de uma fase para outra, ou seja, no terceiro ano que estamos participando. Nós conseguimos, através das 3 participações hoje, ter voz e vez e voto dentro da Liga do Nordeste, porque até então só eram 7 clubes, porque na realidade são os 7 membros fundadores, mas o River e o Sampaio Correia conquistaram isso através das 3 participações seguidas, e isso a entidade estabeleceu dentro do seu regulamento, dentro do seu estatuto. E assim, nós crescemos, a grande realidade é essa. Agora temos algumas dificuldades estruturais, temos. Na realidade, nós estamos no Piauí com poder aquisitivo ainda muito pequeno de investimento dentro do clube, fazemos o que é possível, lutamos pelo que é possível, somos gratos pelos patrocinadores que temos, mas ainda são patrocinadores que nos apoiam ainda abaixo do que nós temos como custo. Isso a gente acaba tendo uma certa dificuldade no mês a mês, mas somos felizes porque nós já conseguimos, como clube de futebol, já termos marcas consolidadas. Posso citar aqui a empresa Noroeste, que na realidade já está conosco desde 2002, ou seja, quando o River começou. Já tem uma história projeto, dentro do River. Uma história. Então, assim, isso nos alegra e nos emociona e nos faz forte. Olha, o J. Araújo, que está no nosso plantão, já manda a informação aqui. O jogo com o Parnaíba, caso o River passe, vai acontecer na Arena Itacoatiara, em Piripiri. O Robert Brau me deu essa informação no sábado, né? O TJD, o Parnaíba recorreu da decisão do TJD, né? Que puniu o clube com perda de 2 mandos de campo. E aí recorreu, e o Brau me disse no sábado, logo após a classificação do River, que o TJD vai analisar lá a questão do mérito, porque é questão liminar, né? O presidente do TJD coloca, mas se não fosse revertida a situação do TJD, a partida seria lá em Piripiri. Presidente, você tocou agora a questão de marca, né? E aí a gente fica muito preocupado, porque o clube precisa do suporte financeiro.
há muito tempo você luta para que o River tenha estampada na sua camisa a marca da Caixa Econômica. E nós já observamos em alguns clubes, até pela a regra que se colocou primeiro, que senão a Caixa ela só aceita clubes da primeira divisão e na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente observa o próprio time da Bahia, a Juazeirense, que jogou aqui o ano passado a Série D do Campeonato Brasileiro, com a logo marca da Caixa. E outros clubes também da Série C, que já tem essa marca. Até que ponto essa investida do River ainda continua? Bom, nós, na realidade, até através do senador Ciro Nogueira, nós temos insistido de forma muito incisiva com relação a essa questão da Caixa Econômica na camisa tricolor. O que aconteceu esse ano é que a Caixa Econômica resolveu patrocinar alguns campeonatos estaduais. E o Piauí estava previsto. Por que o Piauí ficou fora? Porque, na realidade, nossa federação, infelizmente, não foi culpa da atual gestão, ela tinha vários problemas ainda com relação às certidões. E a empresa, por ser pública, ela precisa, para efetuar os pagamentos das certidões. Então, isso impossibilitou, embora o presidente Cesarini tenha corrido, conseguiu fazer, mas não fez em tempo hábil. O campeonato já estava quase no seu final. Então, nesses estados que houve essa participação, a informação que eu tenho é que os clubes tiveram algum benefício e tiveram que estampar a marca da Caixa. Marca da Caixa. Mas foi via mas você está colocando, o presidente Cesarini, ele já resolveu essa pendência? Ele me disse que sim. Que hoje então, a partir da próxima edição, ele pode, no próximo ano, quem sabe, trazer a Caixa parceira do futebol. Havia a possibilidade, sim, de estar nesse ano nas nossas placas. Aqui tem muitas perguntas. O Paulo Roberto Nonato diz o seguinte: a folha do campeão gaúcho é de R$140 mil. O Antes Celtic, a dívida junto ao time do ano passado, ele acabou de frisar que está tudo ok, está resolvendo. O Francisco França, que é o nosso patrocinador da Lantercar, lanternagens e pinturas em geral. Sidney, é verdade que a MRV pode ser patrocinadora master do River? Pode. Na realidade, houve uma conversa, né? E, inclusive, e ela tá no time nós campeão, né? Nós tivemos uma conversa, nós apresentamos um projeto, eles pediram para que nós fizéssemos umas correções dentro do projeto. Existe uma possibilidade, não para este ano, mas para o próximo ano. Então, nós estamos finalizando e não é nada certo, mas que foi conversado, pontuado, isso é fato. A eleição do River é este ano ainda? A eleição, ela vai acontecer esse ano porque eu vou antecipá-la, mas ela na realidade ela está prevista para janeiro de 2018, mas a minha ideia é que depois da participação da Série D, a gente tenha um tempo de articular, juntamente com a minha diretoria, a possibilidade de anteciparmos essa eleição. Você vai para uma reeleição? Não, eu vou estar deixando... Vai passar o bastão? Vou passar o bastão, vou entregar... Vai dar uma descansada, presidente. Agradecer a torcida riverina pelo apoio. Divisão? Eu espero que, em Deus sim, espero que eu consiga o campeonato, o tetracampeonato, e consiga também o acesso para me entregar como presente para essa torcida. Mas se não conseguir, eu acho que eu cumpri o meu dever, eu fiz o meu melhor, cheio de defeitos, mas não tive medo de arriscar, não tive medo de errar. Errei muito, mas acertei muito também. O River cresceu na minha mão, né? Tem dificuldade? Tem, mas é só comparar a realidade nossa com a realidade dos demais clubes do Piauí, que a distância ela é quilométrica. Eu nunca ganhei, foi o campeonato de transformar o River em autossuficiente financeiro. Esse campeonato eu queria ter ganho, porque eu deixava um presidente com muita tranquilidade para comandar, sem passar pelas argúrias que nós passamos como diretor, juntamente com toda a minha diretoria. Você trabalha o nome? Não, eu acho que esse nome vai surgir de dentro do próprio grupo. Logicamente que um ou outro a gente vai puxar para que venha, para compor. O River tem essa característica ao longo dos anos de poder ter um consenso. E eu acho que nós vamos encontrar o consenso. E sem contar, por exemplo, que o senhor também deixa um vice-campeonato brasileiro para o futebol piauiense. Deixo. Futebol piauiense. Deixa eu mandar aqui um abraço especial ao Paulo Roberto Nonato, ele que é presidente da SDU Sul e é riverinho de coração. Quero um abraço aí para o Paulo. Paulo é meu amigo, é um irmão meu, que tivemos o privilégio, quando fui vereador, de poder conversar muito e receber muito apoio dele aí nas comunidades, me ajudando. Presidente, falando aqui em Arena Itacoatiara, claro, nós temos que também observar o Campeonato Brasileiro, que já está batendo as portas. Nós tivemos jogadores que se destacaram. Um deles foi o Célio Mataboi, que já fechou com Sampaio e Correia, mas no 4 de julho nós temos o próprio Ilcinho na lateral direita, nós temos o Juninho Pindaré. São jogadores que podem estar trabalhando também, negociando com o River. Eu defendo e tenho dito e vou dizer ainda, porque nós temos algumas reuniões até finalizar os nomes, de que tem jogadores que disputaram o Campeonato Piauiense que podem certamente vestir a camisa do clube.
E são pessoas que nós não vamos errar, porque a gente está vendo jogar e estão adaptados. Sabe da qualidade. Dentro dessa realidade. Eu até incluiria esse Testinha, por exemplo, do Piauí, é muito bom jogador. Citei na transmissão sábado, né? Todo instante, que é um nome que poderia ser bem visto. É um bom nome, jogador, um bom meia. Além de ser craque, é um jogador bom e barato. Pois é, então assim, o Ilcinho, lateral direito, muito bom jogador, também da terra. Nós tivemos o meia do Flamengo, né? O Capela, muito bom jogador muito bom também. jogador. Eu acho que, assim, no meu modo de ver futebol, eu acho que ele é o meia que o River precisa. Pois é, muito bom jogador. Eu ia fazer essa pergunta, mas já está respondida, tá bom? É o Felipe Paiva. Se o senhor está atento ao mercado da bola aqui do Piauí, tá? Está atento, muito atento. E é uma concorrência grande, né, presidente? Porque tem o River, tem o Altos e tem o Parnaíba. É verdade. E o tempo é curto. Verdade. Porque os três estão na reta decisiva do campeonato. Um sai na quarta e o outro avança. E aí o tempo é muito curto, porque dia 21 já começa o brasileiro. Presidente, sabemos que o setor financeiro passa a ser um dos maiores adversários fora e até dentro de campo. O senhor, como dirigente, como é que o senhor vê a ausência da torcida nas arquibancadas? A gente lamenta. Nós estamos passando por uma crise muito forte no Brasil, financeira. Eu acho que as cobranças para com a diretoria, para com o time, ela é maior do que, na realidade, a presença do torcedor no estádio. Eu, na realidade, e ainda torço para que a gente consiga reverter essa questão do Albertão, porque hoje, o Lindolfo Monteiro, o campo é impraticável. Ele já era impraticável em janeiro. Eu andei no campo, eu pisei no gramado antes de começar o campeonato e ele já não prestava. Imagina agora, depois de Altos, Piauí, Flamengo... Muita chuva. Então, assim, na realidade, nós temos que ter pelo menos uma praça melhor. Mas o Albertão é mais ruim para a torcida. Eu defendi o Lindolfo Monteiro, mas nós não conseguimos colocar 5 mil pessoas, nem contra o esporte, né? Nem contra o esporte. E assim, nem contra o Vitória, foram 4 mil e poucos contra o Vitória. Então, assim, na realidade, nós estamos passando por uma crise também financeira, a gente compreende, mas também tem muita gente que prefere cobrar através ou da rede social, ou do rádio, ou na rua, porque para onde eu for, presidente, a cobrança é grande. Quem é que está sendo contratado? Então é muito difícil a gente fazer futebol. Final lá do ABC contra o Globo, estádio frasqueirão, lotado, ou seja... Então a gente fica Botafogo assim, e 13. Vida, triste, né? É verdade. A famosa inveja branca. Né? Porque ontem eu assistindo o Botafogo e 13, poxa, por que não acontece com a gente? Pois é. Será que o torcedor não vai? A minha filha, a caçula Stephanie, hoje ela mora em São Luís. Ela diz, pai, aqui... E olha que ela não é tão ligada assim em esporte. Ela, pai, aqui tem uma diferença bem grande em relação ao futebol do Piauí, que o senhor tanto defende. Eu, qual? Camisas. Aqui eu vejo muitas pessoas com a camisa do Sampaio e do Motoclube, que é da cor do Flamengo. E tinha um azul que eu não sabia qual era, e é do Maranhão. Para você ver, né? Ela que não... Torcedor apaixonado, né, Cid? Apaixonado. Essa paixão nós não conseguimos não conseguimos ainda. Até que as camisas esse ano, devido, acho que à mudança, fomos muito criticados na mudança que fizemos, mas acabou sendo algo bom. Nós estamos aí, o comércio já absorveu praticamente 5 mil camisas, né? A gente projetou isso até maio. Então, graças a Deus, nessa parte... nós tivemos essa resposta do torcedor. Mas, em compensação, nós tivemos jogos muito importantes dentro do Lindolfo Monteiro que faltou... O torcedor não correspondeu, né, presidente? Principalmente essa Copa do Nordeste. Verdade. O torcedor não correspondeu. E é porque você disse agora há pouco que o River fez uma campanha boa. Se a gente for olhar realmente a campanha do River, foi uma campanha considerável na Copa do Nordeste. Pra você tem ideia, nós nos classificamos com 13 pontos, com a mesma quantidade do esporte, do Vitória, e nós perdemos em saldo de gol por alguns clubes que estavam lá como pontuando em primeiro lugar, e nós estávamos à frente deles, mas estávamos em grupo diferente. Então fizemos uma grande competição e espero em Deus que a gente consiga continuar essa pegada, que um dia não é possível que esse torcedor não desperte. Presidente, eu vou lhe agradecer antes de terminar, mas eu lhe agradecer que eu conferi aqui, nós estamos com praticamente 25 minutos de programa. Okay. Nós acabamos de alcançar aqui 7.632 telespectadores. Que beleza, rapaz. Não, parabéns, é espetacular, é de encher os olhos. Tá certo? Deixa eu mandar um beijo à minha esposa, está em São Luís, me acompanhando aqui, tá certo? Acompanhando o programa, mas, poxa, eu estou feliz pela essa audiência aqui, tá bom? Show de bola mesmo. Cid, deixa eu perguntar aqui pro presidente. Como é que vai ser o River para o Campeonato Brasileiro da Série D? Vai ter um enxugamento no elenco, porque jogadores virão, né? Para reforçar o elenco. Como é que vai ser esse trabalho? Você disse agora há pouco, nós estamos trabalhando de forma silenciosa, sem fazer alarde, mas isso vai ser necessário, porque o River vai precisar ter um time competitivo. Claro. Ou você acredita que esse grupo que está aí já é o suficiente para avançar? Esse grupo, ele é muito bom. É um dos melhores grupos que eu peguei para trabalhar, não vou negar. Mas eu não escondo e nunca escondi de que nós vamos pontuar
algumas contratações. Agora, nós vamos trabalhar as coisas primeiro. O Você que já é a coisa? discutiu isso com o húngaro? Já. Não, nós temos... Essas posições, Não, nós já começamos a funilar. Amanhã eu tenho uma reunião com ele. Certo, Hoje, né? Então, assim, vai por etapas, nós vamos afunilando. Mas assim, hoje qual é a minha prioridade? A minha prioridade é o jogo de quarta-feira contra o Altos. Então, essa sua pergunta, eu vou responder lá na frente. Não, é até legal. Muitos torcedores estão fazendo perguntas Passou aqui. do Altos... Não, aí eu vou defender o Parnaíba, mas vocês já vão tendo novidades. Porque muitos torcedores estão falando aqui pedindo saídas de jogadores. Eu acho que o torcedor, depois de amanhã, tem uma decisão. Se o presidente falar que A ou B pode sair do time, acabou. Então, vai tumultuar. tumultuar. É por isso que eu estou abordando mais o assunto aqui, Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste. E por falar em Copa do Nordeste, presidente, como é que o senhor recebeu essa notícia aí da pré-Copa do Nordeste e de possíveis mudanças em 2018 para 2019? Pois é, veja bem, olha, eu fiquei feliz. Eu vou dizer por que eu fiquei feliz. Primeiro porque o River, por ter a condição de votar, nós conseguimos, através do presidente da Federação de Futebol, mais o presidente de futebol do Maranhão, os dois se uniram em nome dos clubes do Piauí e conseguiram pressionar para que esse ano nós vamos votar sim pela mudança, mas queremos o recurso igual aos demais. Nos pagaram até agora a metade. Nós ainda temos a outra metade para receber. E o presidente da federação está trabalhando para que isso chegue o quanto antes, porque os demais clubes já receberam. Mas nós já temos essa garantia de que vamos receber. Esse foi um tratamento. Segundo, 2018, o River está na Copa do Nordeste. Independente... Desculpa, 2019. 2019 o River está na Copa do Nordeste, independente de qualquer coisa, porque vai ser o ranking. O ranking é o River. O River está disparado em relação ao Piauí, tanto dentro do estadual, como também nacionalmente em relação aos nossos adversários locais. Então o River e ajudou a federação a melhorar a pontuação dela também. Ultrapassamos, acho que, 2 federações. 19ª hoje. Isso, 19ª. Então o River hoje já está garantido, torcedor piauiense e riverino, para 2019, outro presente que nós estamos dando na nossa gestão, porque nós trabalhamos... O River foi em mérito do trabalho que foi feito. Então, assim, o River vai estar em 2019, independente de ser campeão ou não. 2018, nós temos a pré-copa. Eu acho que foi interessante, porque enxugou. Nós tínhamos 20, vem para 16, fica mais atrativo, mais atraente. O torcedor, de repente, vai ver espetáculos maiores, com jogos com possibilidade de River, Bahia e Náutico, sei lá, e estarem no mesmo grupo, né? É verdade. Pode acontecer, então. Porque muitas vezes o torcedor não entende, claro, quem é torcedor de time A e time B quer ver seu time na Copa do Nordeste. Isso. Mas tem que ver de um lado chamado mídia. Pronto. Né? E a mídia, ela, queira ou não queira, é quem manda. É quem manda. Sidney, eu queria dar uma informação. A pré-copa, para o torcedor entender, quem participa da pré-copa, ele tem 40% da receita da primeira fase. Se ele passar de fase, ele incorpora mais os 60%. Isso, ele vai ter a cheia. E é apenas um jogo, 2 jogos. Isso. Vai ser um mata-mata, lá e cá. Mas passou. A informação que a gente tem que seria um jogo único, né? Na casa do time de melhor ranqueado. Só se já mudaram, então já é melhor ainda. Essa informação nós colocamos aqui, discutimos ela na última mesa redonda. Bom, então na reunião que eu participei havia essa possibilidade, mas não estou dizendo que não, né, de repente pode ser um jogo único para baratear a situação, né? Então... vai ser melhor ainda, quem sabe. Se o River pegar um time, claro, não estamos dizendo que vai ser o River, ou o Parnaíba, ou o Altos, um dos 3 vai jogar essa pré. Vai. Né? Dos 3. Caso o River não avance, ou seja, o River chegue lá na final do campeonato, aí está confirmado, o River e Parnaíba. Certo. Os 2, um vai para a pré, o outro vai direto para a Copa. Isso. O campeão vai... Se o River for campeão, já vai direto, já tem esse recurso garantido. Isso. Se for jogar a pré... e jogar com um time... Ele garante 40%. 40%. E se jogar com um time menor ranqueado do que o River, o jogo é interessante. Então melhorou ainda, mas... show de bola. Presidente, eu te mandar aqui um abraço especial ao Vitor Ranieri, ao Gutenberg Brito, ao Marcelo Tanilha. Alô, Marcelão, um abraço, obrigado pela tua audiência. O Marcelo fica provocando a torcida do Flamengo, direto. Né? Ele fica perguntando que dia é o treino, rapaz, do Flamengo. O Jonatas Diego, ele diz um negócio bem interessante. Presidente, na sua gestão não veio o acesso à Série B, mas a sua gestão foi o alicerce para o River chegar à Série B. Eu creio que daqui para frente, né, quem pegar o River vai pegar o River numa condição muito melhor. Vai ter problema? Claro que vai ter, porque o River, como eu falei lá no início, é um ser vivo, ele tem problemas e tem soluções, e tem o dia a dia. O gostoso da vida é estar superando esses problemas. Exatamente, os desafios. Mas eu acho que hoje nós temos uma diretoria muito boa, trabalhadora, que pensa no River, que gosta do River, que aceitou os desafios juntamente comigo, e eu sou muito grato a todos eles, e tenho certeza que nós vamos construir uma diretoria para a próxima gestão também de grande qualidade. Presidente, o senhor frisou agora há pouco que não vai concorrer à reeleição no River Atlético Clube.
Eu tenho duas perguntas, uma aqui dos nossos internautas sobre o quiosque. Falar sobre o quiosque. E a outra pergunta, que eu sempre me faço. O River hoje, né, nós sabemos que tem uma estrutura, que tem como é que chama? A certidão negativa limpa, que pode ter empréstimos, enfim. Eu vejo a sede do River, eu sempre vejo ela como um estádio. Há esse pensamento de um dia construir o seu estádio naquele local, porque ali tem um local de construir as arquibancadas, tem um belo de estacionamento e criar um público novo. Sim, lá tudo é sonho, né? A gente tem que melhorar nossas instalações ali. Bom que o sonho é 0800. É verdade, ninguém paga por ele. Então, assim, lógico, a gente tratou disso lá no início, com uma empolgação muito maior. Logicamente que isso ficou adormecido porque a realidade, as receitas que a gente tem, elas são menores, ainda não deu nem para que a gente conseguisse murar, que é um desafio também que temos que ter como diretoria de melhorar aquele ambiente ali. Mas nos é descartado aí para o futuro, para quem vai vir pela frente, quem sabe sonhar e tentar viabilizar essa questão. Tá certo, aí é o estádio que todo mundo sonha, porque nós temos o estádio Albertão, são 43 anos de Albertão, 43 anos com a mesma grama, vamos dizer assim, Chico, 10 anos que a fiação sendo roubada. Seria uma realidade assim, porque a gente vê hoje clubes de menos expressão do que o River, então isso é estádio de futebol. Se você vai aqui para Paraíba, o 13 tem um estádio acanhado, mas tem não. O ABC tem um frasqueirão. O Campinense tem o dele, o ABC tem um frasqueirão. Então você vê esses clubes já, né, com a sua estrutura ali. Verdade. Aí diminui custos para jogar, você não vai ter aquela questão, você paga o quadro móvel. E aí de repente o River está localizado numa área que cresce muito hoje em Teresina. Isso é verdade. Né? Cresce muito em Teresina. E aí poderia estar fazendo um jogo de menor porte no estádio de futebol dele. Isso. Né? Mas como o presidente está dizendo, ali é uma situação que você tem que planejar ela bem, né? Porque são de repente, desafios, né? Você constrói uma estrutura ali e depois prejudica o andamento do clube. Né? Prejudica o andamento do clube. Presidente, o seu pensamento, eu sei que a vontade é de ganhar o jogo da quarta-feira, né? Mas vai pegar um Altos também, que é um time em ascensão, 3 anos em atividade, já ganhou uma segunda divisão, chegou na decisão do campeonato ano passado, tem essa rivalidade hoje, ela já é consolidada, né? Rivalidade entre River e Altos, enfim. Como é que está nesse instante a sua cabeça para esse jogo da quarta-feira? Não, logicamente que a proporção que a gente se aproxima do dia do jogo aumenta a nossa tensão, né, como dirigente, porque é todo o resultado de um trabalho que foi planejado lá atrás e que a gente colocou como meta de poder chegar na final, de poder brigar pelo campeonato. E a gente, logicamente, vai disputar um jogo extremamente difícil. Difícil para nós, mas difícil para eles também. São duas grandes equipes. E, na realidade, no primeiro turno, o Altos conseguiu fazer até uma pontuação maior do que o no River. E no segundo turno, o River foi soberano. E aí nós conseguimos pontuar mais ao ponto de ultrapassá-lo e termos agora a inversão. No primeiro turno ele jogou pelo empate, agora somos nós. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, mas o nosso coração realmente fica aflito porque a gente não sabe o que pode acontecer. É um jogo, né? Mas é o jogo. E tem ali, além da vitória, tem muitas outras situações em disputa em torno desse jogo. Sim, porque... Como nós colocamos aqui exatamente. a questão de você ir para o próximo ano, de se planejar. O Varton Lacerda, presidente do Altos, ele sempre fala que o Campeonato Piauiense hoje é um campeonato de 1,5 milhão. Então vale muita coisa, vale um calendário cheio para 2018. Vale tanta coisa, Chico. Até porque quem perder, sair derrotado quarta-feira lá do Lindolfo Monteiro, vai ter que se replanejar. É verdade. Porque vai ficar fora no próximo ano das competições nacionais e regional. Vai se limitar a jogar o campeonato estadual. Ou então ser campeão da Série D. Aí abaixa tudo. Para se garantir. Para se garantir. Entendeu? Então são várias perguntas aqui. Deixa eu mandar um abraço ao Jonatas Diego, ao José Braga. O Francisco França, da Lantercar, ele pergunta: o senhor saindo, volta no futuro? Não, o pensamento é de que a nova diretoria ajuste bons nomes e que dê sequência para que outros apareçam, né? Eu quero, na realidade, eu estou há 16 anos trabalhando no River, ora presidente, ora vice-presidente, ora comandando o futebol. Então, assim, é uma vida. Minha filha tem 18 anos, a mais nova, então é praticamente a idade da minha filha. E, assim, eu abri mão de muita coisa por amor ao River e é um legado que eu estou levando. Assim, a minha intenção é de que surja pessoas num gabarito ainda muito maior e muito melhor do que eu para assumir a presidência, eu sei que existe. Agora, logicamente, não sei, lá na frente a Deus, o futuro a Deus pertence, eu não tenho como responder
essa pergunta com exatidão. Não vou dizer Até que porque dessa tá água aquela não vou beber. questão da adrenalina, né? Corre na veia aqui. Ô, presidente, dentro da história que o senhor tem dentro do River e também dentro do futebol piauiense, que o senhor hoje tem, o senhor hoje é uma história dentro do futebol piauiense. Te preocupa o futuro do futebol piauiense? Porque o Campeonato Piauiense deste ano, nós vimos que as equipes chegaram aos trancos e barrancos. No ano passado foi pior ainda. Como é que o senhor vê o futuro do futebol piauiense? Eu me preocupo. E eu, inclusive, isso aqui eu falo abertamente e vou, logicamente, deixar minha contribuição também para a Federação de Futebol do Piauí, externando o meu pensamento. Eu acho que nós precisamos fazer essa discussão do campeonato do ano que vem, já a partir de julho deste ano. Nós não podemos deixar apenas dentro dos arbitrais, acontecendo em outubro ou novembro, e achando que tudo vai estar bem em janeiro, quando começar a competição. Eu acho que a gente tem que planejar. Eu acho que essa atitude do presidente Cesarino foi louvável em buscar, por exemplo, um patrocinador como a Caixa Econômica para o campeonato. Se ela tivesse existido, talvez nós tivéssemos amenizado a situação de muitos custos de um clube de futebol, do River. Nós pagamos R$12.000, nós temos R$12.000 de prejuízo para entrar em campo no Campeonato Piauiense, nos jogos do Campeonato Piauiense. Isso é horrível. Imagina os clubes menores, talvez invistam um pouco menos, porque na realidade tem uma estrutura menor. Mas assim, não dá para sobreviver dessa forma. Então nós precisamos encontrar alternativa. Então eu acho que o planejamento para o ano que vem tem que começar logo em julho, 6 meses antes do início do ano. Temos que buscar um grande patrocinador, como tivemos com a Chevrolet no passado, né? Isso ameniza. Temos que centrar, e acho que a Prefeitura de Teresina ela é devedora disso, de poder também ajustar e ajudar dentro desse cronograma, dessa programação. O governo do Estado aqui, nós temos que aplaudir, aqui eu quero de viva voz fazer isso, as atitudes do governador Wellington Dias, que tem contribuído, que tem ajudado com o futebol. Logicamente que ainda tem, o Estado tem muitas dificuldades, talvez o Albertão seja o maior entrave. Eu acho que isso incomoda ele, como incomoda a gente também, não justifica. Eu ainda quero acreditar que o governador vai determinar que esse Albertão vai estar aberto para as finais, porque o Lindolfo Monteiro, hoje, ele não é palco para futebol, infelizmente. Até para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Para jogar a Série D, porque o gramado, ele não existe. Estive com um diretor que é nosso, que é o Renato Beja, já me disse que vão fazer uma reforma no Lindolfo Monteiro, está consciente dos problemas que estão lá, não é culpa dele, chegou agora, mas o gramado está muito ruim. Se não fosse mesmo o gramado ruim do Lindolfo, nós não estávamos nem jogando em Teresina. Estaria uma situação complicada. Então, mas acho que o prefeito tem que ser mais ajudante desse futebol, desse soerguimento do futebol. Entrar com mais vontade. Antes do telespectador aí, presidente, você falou despesa, R$12.000 para colocar o time para entrar em campo, para um jogo de futebol. A arbitragem da quarta-feira, vindo de São Paulo, encarece ainda mais essa situação ou ela é dividida para os dois clubes? Deixa eu dizer aqui, eu quero falar aqui para a arbitragem do futebol piauiense. Eu não tenho nada contra. Eu, particularmente, para mim, o jogo de quarta-feira seria árbitro local. Nós temos grandes árbitros. Esse Dib aí é um excelente árbitro. Esse cara apita no Brasil inteiro. Ele apita Série B, ele apita Série C, ele apita Série D. Nós temos o Antônio dos Santos, muito bom também, experiente. Nós temos uns meninos aí que estão começando, mas que também erros existem, porque na realidade o cara está ali e é momento, às vezes a experiência. Mas a nossa comissão de arbitragem ela não é da pior, ela é limitada em termos de tamanho. Nós temos um quantitativo pequeno em relação ao tamanho do campeonato. E isso às vezes repete, e as pessoas às vezes acusam de que na realidade está havendo um favorecimento para o River Atlético Clube. Não está. Por mim, quarta-feira seria. Então, o presidente do Alto disse que queria arbitragem de fora. Beleza. O River não paga. Então, o presidente do Altos vai depositar o dinheiro junto à federação, e a federação, pelo que eu soube, está trazendo um quarteto que apitou ontem Corinthians e Ponte Preta. Quem vai disputar. Então, a posição do Altos é essa, nós respeitamos, vai vir o quarteto, mas o River não tem ônus aí nessa situação, é totalmente igual. A equipe do Altos é que realmente paga. Para mim, a arbitragem piauiense apitaria o jogo. Verdade, deixa eu mandar aqui um abraço quem está nos acompanhando. Então, assim, o Charles Cordeiro está pedindo que fizer essa pergunta aqui para o Eliseu, mas o Eliseu já respondeu a pergunta, que foi sobre a ação de leis trabalhistas, que o Departamento Jurídico está resolvendo. O Eliseu respondeu, por isso que eu não estou fazendo as perguntas que já foram respondidas. O Gilson Felipe está nos acompanhando, o próprio Charles Cordeiro, Francisco França, Falta Marketing na Federação de Futebol do Piauí, o Gilvan Santos, Ivanaldo Silva, o Antisceltic, o Denis Alves, mandar um abraço para o Denis Alves no Rio de Janeiro, o Marco Antônio também no Rio de Janeiro. Sidney, gostaria de perguntar ao presidente se ele acha que existe solução para resolver o problema de salários atrasados
que em todo ano, quase todos os clubes de futebol piauiense se enfrentam. Não é só futebol piauiense, futebol brasileiro como um todo, né? Nós temos problemas aqui, inclusive de times que não foi divulgado pela imprensa que está atrasado. Na realidade... decidiu ontem o Campeonato Carioca, até 15 dias atrás, tinha 90 dias de atraso, né? E direito de imagem dos jogadores. É verdade. Então, assim, na realidade, eu não posso garantir que nós vamos resolver, porque nós falamos aqui de vários problemas. Nós temos pouco torcedor dentro do estádio pagando ingresso, nós temos poucos patrocinadores também, né? Então, assim, nós trabalhamos no déficit, mas trabalhamos mais pela fé do que propriamente por outra coisa. Então, o que nós queremos, e até agora temos conseguido, é honrar, mas não é fácil. Não é fácil. Então, nós estamos trabalhando, eu disse, talvez ele não tenha ouvido, o grande campeonato que eu queria ter ganho para o River era torná-lo autossuficiente financeiro. Tá certo, deixa eu mandar aqui um abraço ao Rony, atacante dos bons, está nos acompanhando aqui. O Francisco França diz que a única federação do Brasil a não ter premiação ao campeão estadual é a do Piauí. Falta um marketing grande junto à federação. Valeu, Francisco França, um abraço ao Rony Pereira. Mas o River recebeu premiação financeira pelo título do ano passado. Do ano passado, sim. Esse ano não tem. Esse ano não tem. Não tem. Esse ano, inclusive, o ano passado foi o governo do estado que estabeleceu, né? Ficava um valor. Mas assim é que eu digo, quando eu digo assim, que o presidente Cesarino está preocupado com isso, a gente traz uma caixa econômica, se traz receita, porque os clubes têm dificuldade. Então você tem que começar, Júlio, porque eu digo o quê? Vamos fazer um levantamento, hotéis, transporte, vamos planejar isso. Quanto custa isso? Vamos fazer um trabalho em cima disso para nós trazermos um grande patrocinador. E aí essa atitude dele que ele disse, trazermos uma agência de marketing para poder fazer essa promoção, ela é importantíssima e tem que acontecer para que a gente possa também evoluir, né? Porque não é fácil vender aquilo que nós temos, que é o futebol. Tem que vender o que tem, que é o futebol. Presidente, você tocou no assunto agora há pouco, a arbitragem. O River passando pelo Altos, os 2 jogos da final contra o Parnaíba, arbitragem piauiense. Só se o Parnaíba resolver trazer a de fora. Para nós, se o River passar, é piauiense. Não tenho dificuldade nenhuma de ter a arbitragem piauiense. Confiamos tranquilamente. Presidente, esse ano deu para observar que o River deu muita oportunidade a jogadores da base, jogadores que apareceram. Também já há um trabalho específico para que a base, não só no River, mas no futebol piauiense, possa ter uma reação, possa ser forte, que nós temos jogadores fortes. Nós temos alguns jogadores que são promessas, né? E garotos, e nós estamos focados nisso, em poder criar um produto como os demais clubes têm. E, inclusive, recentemente nós mandamos 2 jogadores para o Vasco, que foi um goleiro e um zagueiro. Na realidade, não tivemos o sucesso necessário, mas o zagueiro nós já estamos praticamente engatados para mandarmos para um outro clube. É assim, o Ronaldinho Fenômeno, ele foi rejeitado no Flamengo e foi estourar lá. E o Cafu? O Cafu foi estourar lá no Cruzeiro. O Wendel, meio agora do Fluminense, foi dispensado do Fluminense e agora é jogador referência no time do Fluminense. Então acontece. Então nós temos alguns jogadores de qualidade, nós temos a intenção de podermos dar uma dinâmica, não só trazendo para o elenco, como também de poder fazer moeda, fazer dinheiro. Presidente, eu não tenho como perguntar, são 100 perguntas aqui do Anderson Celtico sobre o Tiuí. Sim. Bom, o Tiuí, eu acho que momento de jogo, né, no meu modo de ver, fez bobagem, logicamente, não quero crucificá-lo aqui também, porque já nos deu alegria com gols e jogando. Logicamente que a gente planeja, e isso o húngaro tem pedido, o Lucas, o Thales, de que, na realidade, jogar com 11 já é difícil contra qualquer adversário, imagine com 10, com 9, com 8. Então, nós precisamos conversar isso internamente, mas continua com crédito dentro do clube. Beleza, Moisés Almeida está nos acompanhando. O Eliseu falou sim do Testinha, elogiou o Testinha. Há essa possibilidade do Testinha, há a possibilidade de alguns jogadores também do 4 de julho investir a camisa da equipe do Rio. Vale lembrar, gente, no início do programa, Eliseu frisou que está de olho no mercado piauiense também, não é só o mercado de fora, não. Não é isso, Chico? Verdade. Eu citaria também aqui, Cid, como destaque no time do Piauí, o atacante Gleidson. Boa presença diária, bom cabeceio. 22 anos, viu? Sai bem, domina, tem estatura. Verdade. De repente pode cair no agrado do húngaro e tá lá no elenco, né? São jogadores que se destacaram no campeonato estadual. O presidente disse só depois do jogo de quarta-feira fala desse assunto. É verdade, foco principal e o torcedor. Presidente, hoje o Estádio da Fronteira são 5 mil ingressos à disposição. Ou vai ter um pouquinho a mais? Como é que está funcionando esse sistema para esse jogo de quarta? Na realidade, esses ingressos eles são disponibilizados pela federação. Acho que vai ter carga máxima, né? Que são 5 mil ingressos. E já a partir de amanhã. Isso. Para que possa ser colocado à disposição do torcedor. Pedir ao torcedor riverino, que tem a obrigação de lotar o Lindolfo Monteiro. É um jogo talvez de maior importância até nesse primeiro semestre, porque ele já nos dá uma garantia de poder participar de uma competição regional, mesmo que seja uma pré-copa
de um campeonato como a Copa do Nordeste. Então o torcedor riverino tem que ir lá nos ajudar, apoiar, né? Vamos jogar contra um adversário extremamente difícil, que é a equipe do Altos, que também é muito forte, mas nós também temos um elenco forte. Então eu creio que vai ser um grande jogo. É um jogo de detalhes. Tenha dúvida. Quem está nos acompanhando é o presidente do Flamengo, o Thiago Vasconcelos, está nos acompanhando. Agradecer aqui ao presidente pela audiência. Um abraço aí ao Thiago, ao presidente do Flamengo. E tem muita gente que nos acompanhando. O Tio I bate o recorde aqui. O Benedicção. O Gleidson do Piauí. Já foi feito contato. A galera. Acabei de citar, né? A galera quer saber aqui. Vamos lá, o quiosque. Bom, o quiosque eu recebi uma ligação hoje do shopping aprovando para a gente já ir amanhã tratar da liberação do ponto local para fazermos a instalação. Então eu creio que por esses dias nós vamos definitivamente resolver. O quiosque está pronto e nós vamos só trabalhar agora a instalação. Qual shopping? Teresina Shopping. Presidente, nós sabemos que o maior rival do Flamengo, do River, é o Flamengo pelo clássico Rivengo. Hoje, na realidade do nosso futebol, o maior adversário realmente passa a ser a equipe do Altos ou o Parnaíba? Não, o nosso maior adversário é o Altos no jogo de quarta-feira. Né? Legal. Então, na realidade, nós não podemos tirar a história do Flamengo ao longo dos anos que o Flamengo tem, juntamente com o Rivengo, e a gente dizer que o Flamengo se tornou um arquirrival fraquíssimo. Não, muito pelo contrário, tem a sua história, tem o nosso respeito e torcemos por dias melhores para a equipe do Flamengo, porque para fortalecermos um lado tem que ter o outro lado, e aí nós precisamos de um Flamengo forte, para o bem do River, não, para o bem do futebol piauiense como um todo. É verdade. Tá certo, eu peço aqui a nossa produção, o Elzo e até o Jotinha, para mandar os nomes dos que compartilharam o programa, para concorrer aos 2 bonés da torcida Galo de Aço e as garrafinhas d'água aqui, tá certo? Presidente, eu queria que o senhor deixasse sua mensagem ao torcedor do River e também ao torcedor piauiense sobre o nosso futebol e ao torcedor do River sobre essa final de quarta-feira. Bom, primeiro eu quero me dirigir ao torcedor riverino pedindo, né, que deixe de fazer qualquer coisa para que quarta-feira nós possamos lotar o estádio Lindolfo Monteiro e empurrar o River contra uma equipe fortíssima, volto a repetir, que é a equipe do Altos. É importante a participação do torcedor. Segundo, que continue abraçando o projeto Time Mania do clube, ou seja, tem sido fantástico. Se olharmos lá, eu até outro dia estava olhando, nós estávamos no 38º, não sei hoje a classificação, mas tem apostado, esse ano tem sido bom. E eu queria pedir ao Riverino que a gente pudesse continuar dobrando as apostas para que o River possa também ir se fortalecendo financeiramente, que você faça essa ajuda conosco. Segundo é dizer que os desafios que temos pela frente, como dirigente, como diretoria, é de tornar o River cada vez mais forte, cada vez maior. Peço desculpa pelos erros que cometemos, mas tenho certeza de que nós nunca deixamos de buscar o que era bom para o River. Acontece, mas nós não estamos desanimados. Nós acreditamos muito na força do Galo, acreditamos muito na força desse time que amamos, que queremos forte. E tenho certeza que com o trabalho da imprensa, parabenizar você pela visão, fazer isso aqui dentro do futebol piauiense não é fácil, tem custo, né? Mas você teve a coragem, sonhou e teve a coragem. Eu quero parabenizar vocês por essa visão. E aqui me colocar sempre à disposição de vocês, né? Vou certamente sentir saudade desse convívio, vou voltar em outras vezes como torcedor, né? Mas vou dar uma descansada. Presidente, o Maurício Miranda... Mas tem projetos diferentes da área esportiva, né, presidente? Aí é pessoal mesmo, só na área pessoal. Presidente, o Maurício Miranda está lhe mandando um abraço, o Lourinho, que é motorista da TV Cidade Verde, torcedor do Rio, está lhe mandando um abraço também. Aqui o Emanuel Carvalho... se o senhor vai ser candidato a deputado. Já a galera pergunta aqui, tem muita gente perguntando aqui, presidente. Eliseu, devemos ter um programa aliado com a Timania para adesão dos ingressos. É verdade, nós estamos fazendo essa construção, inclusive agora com o quiosque, esse quiosque não é para vender roupa, não é para vender souvenirs do Rio, é para tratar o torcedor olho no olho, o que quer se associar, o que quer contribuir com as promoções que o River vai fazer. O Haroldo Francisco fez um trabalho fantástico com relação a esse Galo, o Galo da Sorte. Nós vamos voltar com o Galo da Sorte. Nós estamos reestruturando essa situação, então nós vamos ter que ter um local para ser um canal de comunicação e aproximação do torcedor. Quero abraçar a todos que participaram, que nos ouviram, que mandaram a sua mensagem e dizer que para nós é motivo de orgulho, né? Temos algo tão novo já com tanta audiência. A audiência é verdade, eu agradeço muito aqui. E claro, por exemplo, falando sempre do nosso esporte, do nosso futebol, nós estamos praticamente 1 hora no ar. Sim. E todos os comentários, todos os torcedores interagindo conosco,
foi só sobre o River, sobre o futebol piauiense. Nós tivemos grandes equipes que foram campeãs ontem e nenhuma delas foram citadas aqui pelos nossos internautas. E com certeza estamos sendo retransmitidos lá em Minas Gerais. Aí em Minas Gerais estamos ao vivo também Gerais, com o Vladimir Freitas na TV de Minas, né, que gostou do nosso programa e, claro, por livre e espontânea vontade, ele está realmente nos colocando ao vivo em Minas Gerais. Que bacana. Aqui a galera manda aqui, é grande aqui, viu? Para você desenrolar, não estou entendendo. Ah, beleza, então, tá tranquilo. Manda só o nome de quem realmente compartilhou e ganhou, Elcio, para mim. Tá certo? Tem como ver aí? Então, terminando aqui o Mesa Redonda, eu coloco já no Facebook quem realmente ganhou. É melhor, tá certo? Beleza, então. Vamos agradecer ao presidente Eliseu Aguiar. Para agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. O Eliseu ali, o Edmar na retaguarda, o Jotinha. O Jotinha conta aqui a história rapidinho, enquanto o Eliseu está aqui, do árbitro que vem aqui. O nosso Jotinha é o garoto HD, viu, presidente? Dá para vir aqui, Jotinha. Vem aqui, para trazer aqui as informações da arbitragem que chega para quarta-feira apitar o jogo entre River e Altos. Verdade. Boa noite, Cid. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Só para ter uma ideia, o Leandro Bizio Marinho, que é o árbitro para quarta-feira, apitou só 11 jogos no Paulistão desse ano, inclusive a final domingo passado, também conhecido como entre Corinthians e Ponte. Apitou também 6 jogos da A2, 2 da Copa São Paulo, 1 do Brasileiro Feminino e 1 jogo de Copa do Brasil. Só deu 94 cartões amarelos e 8 vermelhos na temporada. Só isso que o Leandro Bizio fez. A assistente 1, a Tatiane Sacilotti, bandeirou 11 jogos do Paulistão da 1, 4 da 2, 3 da Copa São Paulo e 1 da Copa do Brasil. O assistente 2, Luiz Alberto Andrini, que é policial militar, Tatiane é pessoa de educação física. 13 jogos na 1, 4 jogos na 2, 4 na Copa São Paulo, 1 no Brasileiro Feminino, 1 na Copa do Brasil e 1 na Copa do Brasil Sub-20. E o quarto árbitro, Marcelo Aparecido, da Federação Paulista também, esse apitou mais jogos da A2. 8 jogos, 6 da primeira divisão e 3 jogos da Copa do Brasil. O Marcelo Aparecido, esse é o quarteto que vai atuar para quarta-feira, River e Altos. E ainda tem um sobre essa situação do jogo de sábado. O jogo está marcado para sábado, entre Parnaíba e o campeão do segundo turno. Só que tem um detalhe. O TJD ainda vai definir amanhã o que vai fazer com o recurso do Parnaíba, o efeito suspensivo, querendo que o jogo seja no piscinão. Se o TJD der ganho de causa, o jogo deve ir para o domingo lá no Pelalelaf. Se não, o jogo sábado, 8 da noite, na Arena Itacoatiara, já como punição da perca do mando de campo da primeira, que são 2. Uma, no caso, cumpriria sábado ou em outra data, e outra ou na Copa Piauí Sub-21 ou no Campeonato Piauiense do ano que vem. Essa é a situação do mando de campo do Parnaíba. Beleza, então tá certo. Aí as últimas informações do esporte piauiense através de J. Araújo. Eu sou Sidney Santos, apresentou Mesa Redonda com oferecimento da Nutridite, da Rangel Parafuso, da Celso Jarrão, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, do escritório Dr. Eugenes e Advogados, da Centromed, produtos médicos hospitalares, da Calfix tem qualidade, da Parkstat rastreamento de veículos, da Ajuda e da Lantercar, lanternagens e pinturas em geral. Apresentei o Mesa Redonda de hoje ao lado de Chicó J. Araújo e com a presença marcante do presidente Eliseu Aguiar e o nosso diretor de TV, Elsner Santos. Um abraço a todos e obrigado pela grande Mesa Redonda, oferecimento Helder Eugênio e Advogados, da Ajuda, Nutridite, Rangel Parafusos, Tudo de Festas.